Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-os com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, gente, então, dando continuação aí, a gente está na nossa aula 35, né, do nosso curso. Estamos já encaminhando para o final, estamos nas últimas aulas. A gente está na terceira parte, na qual a gente trata da vida cristã na prática, né, como a gente já falou inúmeras vezes. E a gente tem visto nas últimas aulas, mais detalhadamente, algumas virtudes cristãs muito presentes, muito necessárias, né? Muito práticas na nossa vida. E hoje a gente vai falar da virtude da mansidão. Na aula passada a gente falou da virtude da humildade e na anterior a ela a gente falou da virtude da paciência. E agora a gente vai falar da virtude da mansidão. É muito interessante porque todos esses nomes, paciência, humildade, mansidão, nós conhecemos essas palavras, né? Até mesmo dentro da literatura cristã, enfim. Mas a gente se dá conta de que quando a gente vai entender mais profundamente a essência dessas virtudes, a gente não as conhece de verdade, assim, né? A gente tem algumas noções do que seja, mas a gente vê que é muito mais do que a gente imagina. E como que é necessário a gente buscar a sutileza, né, dessas virtudes para que a gente possa realmente crescer na fé, para que a gente possa realmente se conhecer, conhecer as nossas misérias, conhecer o que a gente precisa superar, né? Então, quando a gente vai falar da virtude da mansidão, eu começo dizendo algo que São Francisco de Sales fala na Filoteia. Ele diz que alguns de vocês crismaram, né, recentemente, e sabe o óleo que o bispo passa na hora do sacramento do crisma? Esse óleo, São Francisco de Sales fala lá que esse óleo ele é feito de oliveira e bálsamo e que essas duas substâncias ali simbolizam, elas representam, entre outras coisas, a mansidão e a humildade. Aí a gente vai ver, que nós vimos a virtude da humildade na semana passada, a gente vai ver como que ela está muito ligada com a mansidão, mas que é importante a gente ver as duas separadamente. Aí a gente lembra da frase, da ordem que Jesus nos deu no Evangelho, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus é manso e humilde. A gente precisa entender o que são essas duas coisas. A gente viu lá na humildade, a gente entendeu que a humildade, na humildade a gente conhece a si mesmo e conhece a Deus. Eu vou me tornar humilde a partir do momento em que eu comece a entender quem eu sou e quem Deus é, certo? Eu me coloco no meu lugar e coloco Deus no lugar dele. Ao passo que a soberba, que se opõe à humildade, é o contrário. Eu não me sei quem eu sou e não sei quem Deus é. Eu tenho uma noção distorcida de quem eu sou e de quem Deus é, certo? Por que eu estou retomando isso? Porque a gente vê que a humildade, ela aperfeiçoa o ser humano nos deveres que ele tem em relação a Deus. Justamente porque a humildade nos leva a conhecer Deus, saber quem Deus é, conhecer a nós mesmos, certo? Já a mansidão, ela vai nos aperfeiçoar nos nossos deveres com o próximo, com a sociedade humana, certo? Com as pessoas. E aí a gente vai ver que ele fala uma coisa muito bonita, que a mansidão é a flor da caridade.
Quando a gente tem uma planta, né? Enfim, ela precisa estar saudável, né, em todas as suas partes, no caule, nas folhas e tudo. Mas aquilo que é o mais exuberante, que mostra a beleza daquela planta, é quando desabrocha uma flor, certo? E por isso que ele fala que a mansidão é a flor da caridade, porque ela mostra a beleza da caridade que a gente tem com o próximo, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado, é um alerta que São Francisco de Sales nos dá. Por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque essas duas virtudes, que são a humildade e a mansidão, elas têm toda uma aparência exterior. É óbvio, né? Que a pessoa humilde e mansa, ela vai mudando a sua forma de se portar, certo? A sua forma de agir, ela vai se aperfeiçoando. Porém, nem sempre aquilo que parece virtude é virtude. Nem sempre uma aparência exterior de humildade e de mansidão é verdadeira mansidade, verdadeira mansidão. E ele vem dizer pra gente que, por quê? Porque essas duas virtudes, elas se fundam no interior, no coração, certo? Então, a brandura que a gente deve ter com o próximo, ela não deve estar apenas nos lábios. Porque tem pessoas de temperamento ou de personalidade que elas demonstram muito facilmente aquilo que está no seu interior. Mas há pessoas que conseguem não demonstrar ou às vezes não reagir exteriormente a determinada situação em que essa pessoa teve movimentos interiores, talvez de soberba, de orgulho, de ira, e elas não se manifestaram, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado para que a minha mansidão não seja apenas no exterior. Porque lembra quando a gente fala das virtudes, quando a gente falou dos estados éticos, que existe aquele que é o continente, o que se contém, apesar da vontade dele não estar querendo fazer aquilo, e existe o virtuoso, que de fato vai educar a sua vontade e ele vai desejar o bem. Então não basta, é claro que a primeira coisa que eu tenho que começar a fazer é exteriormente me portar melhor. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que me iro com muita facilidade, me irrito e tenho o mau hábito, né, o malveso de manifestar isso, de ser grosseiro com as pessoas, certo? Ou de não conter a minha indignação, a minha irritação. Se eu tenho esse hábito, a primeira coisa que eu tenho que fazer é controlar isso, tentar não fazer isso. Mas não basta que eu imploda, não é para eu parar de explodir e começar a implodir, certo? Porque a gente, às vezes, olha só, às vezes a gente fala mal dos outros em silêncio. Não sei se vocês já repararam. O que é isso? Claro que eu sair caluniando as pessoas é muito pior, mas não basta eu me contentar em ficar em silêncio, remoendo raiva na minha cabeça e falando mal, criticando tudo ao meu redor, só que quieto, lá na minha cabeça eu fico o tempo todo assim, isso, fulano aquilo, sabe? Isso não isso não é bom. Não é o que eu devo buscar, certo? Porque a gente tem uma falsa ideia de que é só isso, é só não manifestar. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque a brandura com as pessoas não pode estar apenas nos lábios, certo? Muitos parecem mansos e humildes exteriormente, mas, abre aspas, São Francisco de Sales, exasperam-se com um ardor e orgulho incríveis, a mais leve injúria que lhes façam e a menor palavra que lhes magoem de passagem. Então, ou seja, a pessoa em situações normais é muito mansa, muito educada, muito amável, mas se ela é injuriada, injustiçada, enfim, se ela é ofendida, ela manifesta um orgulho, enfim, uma exasperação, sabe? E se sente muito ofendidas, enfim, muito magoadas e tal, e enfim, tem aquela raiva, sabe? A ira se manifesta ali. Por que eu estou falando isso? Porque as injúrias, todo mundo sabe o que são as injúrias, né? Que as pessoas fazem contra nós, elas
O normal é que elas despertem na gente orgulho e ira, certo? Ah, eu tô ofendido, mas eu fiz isso, ou eu sou isso, ou quem ele pensa que é, depois de tudo que eu fiz, esse tipo de coisa, sabe? Enfim. Quando esse tipo de sentimento, mesmo que eu não manifeste, se manifesta muito rapidamente em mim, eu sou ofendido, isso é um indício de que não existe verdadeira e sincera humildade e mansidão em mim. Mas calma, porque vai pensar, nossa, então eu sou um monstro, nunca vou. Porque a gente pode pensar assim, não, então eu sou horrível, nunca vou vencer as minhas misérias, ou por outro lado pode pensar assim, não, então ser manso e humilde é ser uma planta, né? Não sentir nada e ficar igual uma árvore ali com tudo que fizerem contra mim. Não é isso, vamos entender, tomar cuidado. Não vamos pensar que a humildade e a mansidão, elas nos tornam insensíveis e que a gente para de sofrer com as coisas, com as ofensas. Não é isso. Muito pelo contrário. Normalmente, quanto mais uma alma é delicada, ela costuma, no sentido assim, do trato com as pessoas, ela costuma ser mais sensível às ofensas, certo? Quanto mais uma alma ama as pessoas, ela costuma ser mais sensível às ofensas. Mas, porém, o tipo de sofrimento que elas causam na pessoa não é um sentimento de indignação, ira, orgulho ferido. Vocês estão entendendo? Normalmente, na medida em que a pessoa cresce na humildade e na mansidão, ela vai sofrer. E às vezes vai sofrer mais do que sofria antes. Mas são outros tipos de sentimento que vão se manifestar. Tristeza, solidão, abandono, esse tipo de coisa. E não ira, orgulho ferido, sabe? Tentem perceber a diferença. É um sentimento de desamparo e não um sentimento de ódio, de vingança. São coisas muito diferentes, são sentimentos intensos que podem surgir quando as pessoas nos ofendem, mas eles têm natureza muito diversa, ok? Aí eu vou ler uma passagenzinha muito bonitinha aqui que São Francisco escreve lá pra gente, ó. Esta vida é uma viagem que temos que fazer para atingir o céu. Não nos zanguemos no caminho uns contra os outros. Andemos em companhia com nossos irmãos, em espírito de paz e amizade. Generalizando, aconselho-te: nunca, por nada, te exaltes. Se for possível, e nunca por pretexto algum, abras teu coração à ira. Pois São Tiago diz expressamente: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Certo? Olha isso é uma coisa muito séria que São Francisco está trazendo aqui pra gente. Ele é bem enfático, ele reforça muito isso aqui, é muito importante pra gente entender essa virtude da mansidão, porque ela é difícil. Ela é difícil porque nós temos a tendência de querer justificar os nossos atos, dizendo que a justiça, enfim, a santa ira. Então, nós fazemos muito isso, a gente pega determinados atos de Jesus, dos santos, determinadas falas, tira ali daquele contexto e tenta justificar as nossas ações. Então, olha como que São Francisco de Sales, ele é enfático e ele reforça isso aqui. Ele fala: nunca, por nada, te exaltes. Ele fala: nunca, por pretexto algum, abra seu coração à ira. Isso daqui é muito sério. Aí a gente pode pensar, isso aqui desperta uma série de dúvidas em nós, né? Por exemplo, aqueles que estão, aqueles que têm pessoas sob a sua responsabilidade, filhos, por exemplo, subordinados, enfim, e precisam fazer correções com esses filhos, com essas pessoas. Como que então se aplica isso daqui? E aí ele nos diz o seguinte, ó: sempre que tiver fazer uma correção, ela deve ser feita com ânimo e firmeza. Com certeza, ela deve ser feita com ânimo e firmeza. Mas sempre com uma inalterável mansidão e tranquilidade. Certo? São Francisco de Sales é muito enfático nisso. Ele fala
que a gente nunca deve falar quando o nosso coração estiver abrasado, que a gente nunca deve corrigir quando a gente estiver tomado pela paixão, ou seja, pela ira, quando a gente estiver com aquele sentimento de raiva, de indignação. A gente tem que esperar passar, porque senão só vai servir para atiçar fogo. A gente não vai ser ouvido, a nossa correção não vai ter o verdadeiro efeito. E isso me faz lembrar uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte. Eu acho que eu li essa frase no livro de São Francisco. A correção garante a ordem, mas só o amor é capaz de redimir. Certo? E isso é muito profundo. Porque não estamos dizendo que a correção não deve existir. Deve, porque a ordem precisa ser mantida. No entanto, a gente não quer só a ordem pela ordem. A gente quer, sobretudo, se nós estamos seguindo a Cristo, nós amamos a Cristo, a gente vai querer o que ele mais quer. E o que ele mais quer? Ele quer a redenção do pecador. Então, a salvação das almas deveria ser aquilo que a gente mais quer. Isso que é o amai-vos uns aos outros, como assim, amai o seu próximo como a si mesmo. É isso, certo? Eu quero o melhor. E o melhor é a redenção, a salvação. E então a gente não quer só a ordem pela ordem. A gente quer a redenção. E só o amor é capaz de redimir. Certo? E é por isso que a gente precisa que as correções sejam feitas com uma inalterável mansidão e tranquilidade. Isso é um grande desafio. Exige um grande domínio de si mesmo, né? E é um processo que a gente vai vivendo. Olha só, aí a gente vai ficar assim. É porque muitas pessoas vão pensar o seguinte: não, mas como assim nunca abrir o coração à ira, né? E aí a pessoa começa a pensar um monte de situação, pensar, não, mas os tais santos fizeram isso, fizeram aquilo. Então eu vou reforçar que agora eu vou falar, abre aspas, uma citação de Santo Agostinho, tá? Ó. É melhor, olha o que Santo Agostinho nos diz, é melhor fechar inteiramente a entrada do coração à cólera, por mais justa que seja, porque ela lança raízes tão profundas que é muito difícil arrancá-las. Então é isso, mais um conselho de um grande santo, doutor da igreja, que é melhor fechar o coração à ira, mesmo que ela seja justificada. E aí eu comento novamente essa desculpa que a gente se dá às vezes de ira santa, e de que não porque Jesus no templo lá expulsando os vendilhões, e porque tal santo fez isso e aquilo, que a gente, primeiro, pega essas situações recortadas para justificar nossas ações. Na maior parte das vezes, 99% das vezes, o que a gente está fazendo é arrumando desculpa para alimentar o ódio e dar vazão para nossa ira sem sentimento de culpa. Certo? Pior ainda, citando esses santos exemplos. Então, o que eu preciso entender? Eu não sou Jesus, nem sou esse santo guerreiro que a gente pode vir a citar, para saber exatamente a origem e a pureza da minha intenção naquela ação. Vocês estão entendendo? Não tô dizendo, eu já falei muitas vezes assim, a gente não pode dar desculpa que não é santo, que não é Jesus, para não buscar ser bom. Não podemos mesmo. Mas percebam a diferença disso pro que eu tô falando. Eu quero ser santo, eu quero seguir Jesus, imitar Jesus, mas eu sei que eu não sou. E a gente deve sempre desconfiar de si mesmo e do próprio juízo. Eu, por um acaso, tenho pleno domínio das minhas ações, das paixões, aquele autoconhecimento profundo, que eu sei exatamente de onde que vêm as motivações das minhas ações, para eu saber que num momento de exasperação, num momento de ira, eu posso garantir que a raiz daquela ira é um motivo santo e não uma vazão pro ódio que eu tô sentindo ali naquele momento. Eu posso garantir isso? Porque eu não posso me garantir. Então eu não posso garantir a pureza da minha intenção, certo? E o mais provável é que seja só uma desculpa para eu extravasar as minhas próprias paixões desordenadas. Meu orgulho e a minha falta de caridade. Isso é o mais provável em nós, certo? Então, isto posto, né, levando em consideração quem nós somos, é melhor seguir o conselho de Santo Agostinho, de São Francisco de Sales e de outros incontáveis santos. Certo? Eu vou ler aqui, para complementar isso, aqui na Filoteia,
página 237, o seguinte. Olha só o que São Francisco de Sales fala pra gente a esse respeito, ó. A ciência de viver sem cólera é muito melhor do que a de servir-se dela com sabedoria e moderação. Então, vou dar uma pausa aqui para fazer um comentário. A gente já tá vendo, toda vez que nós falamos de uma virtude, né, a gente fala também do vício ou dos vícios que se opõem a ela, porque essa é uma maneira muito tranquila da gente de entender por quê. Porque normalmente é mais fácil a gente achar vício na gente do que virtude. Então a gente acha, isso aqui eu já vivi. Porque a virtude é um caminho, né, eu devo deixar os vícios. Então o vício eu acho ele rapidinho. Então, aí eu, por oposição, consegui entender no que é essa virtude que eu devo buscar. Então, olha o que ele fala, que existe uma sabedoria e uma moderação na ira, mas olha o que ele diz. A ciência de viver sem cólera é muito melhor do que a de servir-se dela com sabedoria e moderação. E se por qualquer imperfeição ou fraqueza essa paixão surpreender o nosso coração, é melhor reprimi-la imediatamente que procurar regrá-la. Torna-se senhora da graça e faz como a serpente, que por qualquer buraco, por onde mete a cabeça, passa facilmente com todo o corpo. Mas qual é o melhor meio de reprimi-la? Então, explicando aí, a gente já viu aqui que na virtude da mansidão, da qual a gente está tratando, se opõe o vício da ira, da cólera, certo? São Francisco de Sales fala pra gente, ele dá esse exemplo em várias coisas, que uma serpente, quando ela consegue passar a cabeça por um buraco, ela facilmente passa o corpo todo. E assim, normalmente, são as tentações, são as paixões e é a ira. Então, por isso a gente não deve dar abertura para ela, porque ela nos domina, certo? Então, ele fala aqui, qual que é o melhor meio de reprimir aquele movimento de ira? Ele fala o seguinte, é preciso, Filoteia é a alma amiga, a qual ele está se dirigindo, somos nós, que logo ao sentires o seu primeiro ataque, o primeiro ataque da ira, concentres todas as forças de tua alma contra ela, não de um modo brusco e impetuoso, mas doce e eficazmente. Porque como se vê muitas vezes, querendo reprimir a cólera com impetuosidade, ainda nos perturbamos mais, e o coração, estando assim perturbado, não pode ser senhor de si mesmo. Certo? Então ele fala que a gente deve recorrer a Deus, ó. A gente deve falar, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele, estendendo a sua mão direita sobre o teu coração, lhe reprima a cólera. Devemos invocar o auxílio de Deus logo que nos sentimos excitados, imitando os apóstolos no meio da tempestade, que acordaram lá Jesus. Certo? Aí que tá. Eu sei, na hora da cólera, se eu lembrasse de pensar em pedir para Deus me ajudar, era fácil, né? Eu sei da dificuldade disso. Então a gente tem que pedir a graça, pedir nosso anjo da guarda, me ajuda, seja um sentinela aí das minhas ações, me devolve a razão quando a cólera me dominar, porque a gente perde a razão, né? A gente fica meio irracional, assim. Enfim. E aí, aqui tem o seguinte, São Francisco de Sales fala o seguinte, lembra que quando a gente falou dos pecados, é fundamental a reparação. Nos nossos erros, o que vai fazendo a gente avançar, e por isso que isso é uma condição lá da confissão, é que a gente busque reparar os nossos erros, certo? Isso é um santo remédio que vai ordenando a nossa forma de agir. Ele fala, então, que para nos ajudar nesse caminho aí de vencer a cólera e buscar a mansidão nos nossos tratos, a reparação. Ou seja, se porventura eu me deixar levar pela ira em alguma situação, eu devo buscar repará-las sem demora, imediatamente. Como? Com um ato de brandura e mansidão com a mesma pessoa com quem eu me irritei. Às vezes na conversa lá eu me irritei, não me contive, eu percebi, eu busco expressamente em seguida fazer o oposto, fazer um ato de mansidão com aquela pessoa, certo? Em reparação aquele ato rude ali que eu tive, ok? E é muito interessante, aí São Francisco de Sales fala assim, ele nos alerta para o seguinte. Então São Francisco de Sales nos alerta para o seguinte, ele fala
que existem pessoas que fora de casa parecem anjos, no trato com as pessoas, enfim, parecem anjos. Mas em casa vivem como verdadeiros demônios. Palavras dele. E isso é verdade, por quê? Porque o mais difícil para nós é justamente na nossa casa, com aqueles mais próximos, com aqueles que verdadeiramente nos conhecem, com quem a gente não tem, enfim, tô esquecendo as palavras hoje, a gente não tem papas na língua, né? A gente age naturalmente. Olha por que em casa é mais difícil, porque a gente age naturalmente. Fora de casa, nós usamos várias máscaras. E lembra que uma das coisas que eu falava lá na aula passada sobre a humildade é que a humildade, ela gera o quê? Espontaneidade, naturalidade, transparência. À medida que uma pessoa vai se tornando humilde, vai se santificando, ela é mais natural. Ela é o que ela é, dentro e fora. Porque nós não somos assim. Infelizmente, eu já falei várias vezes isso aqui. Se os nossos pensamentos, os juízos que a gente faz o tempo todo na nossa cabeça, pudessem ser vistos por todos, 99,9% dos seres humanos se envergonhariam. Imagina o que é você ser capaz de não se envergonhar da sua consciência, dos seus pensamentos. Aí lembra aquilo que eu disse sobre Santa Teresinha, que ela falou, eu nunca finjo, certo? Então essa naturalidade, essa espontaneidade que a gente deve buscar, essa sinceridade de coração, do meu exterior com o meu interior. Isso aí é uma luta, né? Um caminho de toda a vida. Então é por isso que em casa é mais difícil. Porque ali a gente é quem a gente é de verdade. Certo? Às vezes, a gente tem tanta dificuldade no trato em casa, porque as pessoas às vezes são difíceis, elas estão numa outra, infelizmente, né? Por isso que aquela família que quer as mesmas coisas, que é unida por causa do amor a Deus, e que os filhos vêm por causa do amor a Deus, as coisas seguem um outro caminho. Tem as suas dificuldades, mas seguem um outro caminho. Agora, quando eu, na minha família, com as pessoas que eu vivo, as pessoas buscam coisas diferentes, não existe uma unidade de alma ali, as coisas são mais difíceis. Mas é ali que nós somos provados, certo? É ali que está a nossa prova. E às vezes a gente pensa, não, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui, porque eu não consigo. Quantas pessoas não são assim? Eu preciso sair daqui, às vezes jovens, né? Porque eu não consigo ser santo aqui, não consigo servir a Deus, eu só peco em casa. Cuidado! Porque ali a sua virtude está sendo testada. E você é quem você é no momento da adversidade. Não adianta eu fugir, certo? Não é fugindo que eu vou conseguir, não é me escondendo que eu vou vencer a batalha. Eu estou desertando. Então, assim, existem situações em que isso que eu estou falando se aplica. Não são todas, ok? E fazer uma observação que São Francisco de Sales era um santo de temperamento colérico. E ele se santificou tanto, a tal ponto, que ele ficou conhecido como Santo da Mansidão, certo? Ele era extremamente amável e dócil com todas as pessoas, em qualquer situação. Ninguém nunca via ele se alterar. Ele sempre sorria para todo mundo, sempre era calmo e paciente. E ele foi um bispo. Ele foi um bispo trabalhou muito pela igreja, fez bem a muitas almas. Para quem não conhece a história de São Francisco de Sales, é muito interessante. São Francisco de Sales, ele foi diretor espiritual de Santa Joana de Chantal. Ela tinha ficado viúva e ele estava buscando uma mulher para fundar. Ele queria fundar uma congregação religiosa. Por quê? Naquela época, existiam os mosteiros que tinham uma vida muito rigorosa e muitas condições para a pessoa ir para a vida religiosa, certo? Então muitas pessoas queriam ir para a vida religiosa, deixar tudo para Deus, e elas não conseguiam. Elas eram recusadas. Por quê? Porque elas ou não tinham a saúde boa, ou não sabia determinada coisa que precisava, enfim, elas não conseguiam. E ele sonhava em fundar uma congregação que fosse assim, feito para amar muito a Deus, mas que aceitasse
pessoas de diferentes perfis, às vezes que não tinham a condição física de viver uma vida monástica mais rigorosa, mas que tinham plena disposição de buscar a santidade, de amar a Deus no seu caminho. E aí ele queria fundar essa congregação. Essa congregação foi fundada, a congregação da Visitação, são as Visitandinas, e foi fundada por Santa Joana de Chantal, que é uma grande santa. A história dela é linda, maravilhosa. Ela foi casada, ela era uma nobre, ela ficou viúva, tinha filhos, e fundou essa congregação, e a relação dela e de São Francisco de Sales era muito bonita. Enfim, muito interessante de buscar ver, tá? Enfim, seguindo aí sobre a questão da mansidão, que a gente falou, né? Da mansidão que a gente deve ter com o próximo, e que a mansidão se opõe à ira. São Francisco traz pra gente uma coisa muito importante. Ele fala a respeito da mansidão que nós devemos ter para conosco. E isso aqui é fundamental. Bom, o que é? Mas como assim? Eu vou gritar comigo? Eu vou me irar comigo? Você vai se irar com você, com as suas imperfeições. Muitas vezes a gente não percebe isso, certo? Então, a mansidão com nós mesmos significa que a gente não deve se irritar contra as nossas imperfeições, certo? Porque tem muitas pessoas, não, eu quero buscar o caminho, enfim, aí vê lá, tem lá todos os meus vícios, as minhas dificuldades, aí o que acontece? Caio, não consigo ser tão perfeito quanto eu achava que eu deveria ser de uma hora para outra, fica indignado. Eu tô cansado, não consigo ser bom, já tentei ser um bom católico, enfim, mas não dá certo, porque eu não consigo, porque é muito difícil, porque isso, aquilo, aí fica aquela lamentação, lamúria, aquela raiva contra si mesmo, certo? Isso não é humildade, isso é soberba. E a gente falou disso na aula passada, que isso é uma das facetas aí do orgulho, porque o verdadeiro arrependimento, ele não é marcado de aborrecimento, indignação consigo mesmo. Isso é falta de mansidão com as próprias faltas. Você se ira com a sua imperfeição, certo? Então, essa ira, esse pesar, esse aborrecimento contra si mesmo, eles nos encaminham pro orgulho. Por quê que eles nos encaminham pro orgulho? Porque eles são provenientes do nosso amor próprio, que se inquieta porque vê que é tão imperfeito. Eu achava que eu era muito perfeito. Porque na hora que as minhas misérias se apresentam assim diante de mim, os meus erros estão ali, a minha dificuldade de vencê-los se apresenta diante de mim, eu me surpreendo, eu fico indignado, sabe? Meu Deus, olha isso que eu fiz. Então, isso mostra o quê? Mostra que eu não sei de que matéria eu sou feito. Eu achava que eu era feito de algo muito superior para eu ficar tão espantado assim com a minha miséria. Então, o verdadeiro arrependimento, ele não tem esse tipo de indignação. Ele deve ter tranquilidade e firmeza. É isso que marca um verdadeiro arrependimento. Tranquilidade por quê? Porque eu conheço o meu Deus, que é infinita misericórdia, que me acolhe, me chama, me abraça e me aceita se eu realmente estou arrependido. Então, se eu realmente estou arrependido, eu fico muito tranquilo. Certo? Tranquilo e uma firme vontade de continuar lutando. Ok? Então, essa é a marca do verdadeiro arrependimento. É a mansidão. O verdadeiro arrependimento, ele nos faz crescer em humildade. Ele marca a nossa paciência, ele faz a gente crescer em virtude. Isso daí mostra como que Deus é maravilhoso e sabe tirar de todo o mal um bem maior. Porque se a gente se arrepende, levanta, a gente cresce em virtudes depois de um erro, certo? Bom, então, sobre a virtude da mansidão, era isso que eu queria comentar. Eu vou comentar hoje também um pouquinho sobre uma outra virtude. Junto com a virtude da mansidão, eu vou comentar sobre a virtude da obediência. A gente não vai tirar uma aula só para falar dela, certo? E é muito interessante isso daí, o que a gente tem para dizer sobre a virtude da obediência, por quê? Porque, novamente, a gente tem aquela noção
dessa palavra noção corriqueira, né? Ou a gente pensa que é obedecer, quem obedece é a criança, que obedece os pais, ou religioso, que obedece seus superiores, certo? E não é simplesmente isso. Então, para que isso possa... E isso tem um efeito muito potencializador, assim, do meu caminho na fé, do meu caminho de santidade, se eu compreendo bem como que essa virtude da obediência se aplica na minha vida, na vida de leigo, certo? Então, a gente pensa aí na obediência dos religiosos. A obediência dos religiosos, por que ela é tão importante? Às vezes a gente pensa que é bobeira, né? Porque a gente está acostumado aí com o pensamento moderno, de liberdade, de falsa liberdade, enfim. Por que a obediência dos religiosos nos leva à perfeição? Por uma razão. Para eu entender a virtude, eu preciso entender o que ela vai trazer para mim. Aí eu vou conseguir aplicar para minha vida. Existe uma razão pela qual a virtude da obediência leva o religioso à perfeição, que é a seguinte: ela mortifica totalmente a nossa vontade, certo? Então, a virtude da obediência na vida religiosa, ela mortifica totalmente a vontade. Essa é a função dela. Como assim mortificar a vontade? A pessoa, ela tem que contrariar em tudo a própria vontade. Ela tem que abrir mão da própria vontade, certo? Ela tem que se submeter. E assim a gente treina para se submeter a Deus. Por quê? Porque o pecado, ele nasce justamente do fato de que nós nos rebelamos contra a soberania de Deus sobre nós. Lembra que a gente sempre fala aí que a nossa vontade está doente, a vontade enquanto faculdade da alma, ela está doente, ela está descasada ali da nossa razão, mesmo quando a gente percebe o bem. E por isso que a gente tem que buscar a virtude e treinar a nossa vontade. Então, a gente vai entendendo aos poucos que a busca da santidade, a busca de fazer a vontade de Deus, consiste justamente em um desapego da nossa vontade, certo? Então, não se engane. Eu quero seguir a Deus, quero buscar o caminho da santidade, este será um caminho de me desapegar da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Isso não significa que eu vou ficar contrariado. Ai, não, que saco, eu não posso fazer nada que eu quero. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Não. Justamente significa que, à medida que a gente cresce em amor a Deus e, portanto, em santidade, a nossa vontade vai se conformando com a vontade de Deus. E essa é a verdadeira felicidade. É isso que nos traz a plena felicidade nessa e na próxima vida. Certo? Recomendar novamente aí, já recomendei, vou recomendar novamente, o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu tenho um PDF, já mandei para vocês no grupo, posso mandar de novo, enfim, pequenininho, dessas pequenas obras que mudam a vida da gente, assim, que acendem uma luz, viram uma chave, sabe? Então eu recomendo muito o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Pra gente entender o que é isso. E aí a gente começa a acender umas luzes, assim... poxa, a vontade, eu mortificar a minha vontade, eu querer buscar a vontade de Deus. E como que a obediência é útil para isso. Então a gente... lembrando aí que o nosso grande problema é a rebelião da nossa vontade. Certo? Então, pra gente curar a nossa alma dessa vontade rebelde, o remédio é mortificar a vontade. É por isso que a obediência é tão eficaz para eu mortificar a minha vontade, para eu toda vez, observe e olha para dentro de si. Quando você quer um negócio, você é contrariado, você não pode ter, qualquer coisa, às vezes você quer comer um negócio, você começa a ficar assim, sabe? Parece ser uma criança mimada gritando dentro de você, você tem que satisfazer a sua vontade. Ou seja, você não é senhor de si. E à medida que eu mortifico a minha vontade, eu vou adquirindo domínio de mim mesmo. Lembra que a vontade está no coração. Lembra que na aula passada a gente falava que o homem, ele se possui a si mesmo, quanto mais ele possui o seu coração, ou seja, a sua vontade. Ele a domina, submete, ok? Então, por que eu estou falando tudo isso? Ah, tá, mas a gente está falando da vida religiosa, mas nós não somos religiosos. Mas aí que tá. Essa obediência
essa obediência aí dos religiosos, pelo voto de obediência que nós não temos, nós não temos. Mas nós podemos fazer o seguinte, algo que tem muito valor. Buscar uma obediência involuntária, certo? Que é o seguinte, a gente deve buscar fazer com a maior perfeição as coisas que a gente tem que fazer, buscando ganhar méritos para agradar Jesus. Como assim? Vamos lá. Aliás, eu falei obediência involuntária, obediência voluntária, tá? Eu voluntariamente vou buscar algumas obediências que só Jesus vai saber. Como assim? E qual que é a finalidade disso? Primeiro, eu vou treinar a submissão da minha vontade mimada. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou buscar com isso, com essas coisinhas, esses pequenos sacrifícios, ganhar méritos para agradar Jesus. Olha como que isso que eu tô falando aqui agora, gente, é uma coisa simples, é uma coisa prática que eu posso fazer em qualquer estado de vida, no dia a dia, em casa, no trabalho, na faculdade, enfim. Eu posso fazer isso para poder buscar simplesmente com única intenção, agradar Jesus, certo? E uma intenção pessoal de submeter minha vontade mimada. Então, eu vou treinar a minha vontade a obedecer. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou me acostumar, presta atenção, eu vou me acostumar a me acomodar de bom grado à vontade dos outros. Olha que coisa difícil. Tenta pra você ver. Em casa, sabe? A pessoa, eu quero ir aqui. Não, mas eu quero ir aqui. Eu quero comer isso. Não, mas eu quero aquilo. Eu quero que seja, não, mas eu quero assado. A gente é assim o tempo todo, certo? Imagina, a pessoa, isso vai ser feito assim. E aí, já dentro de você, vem, não, porque é melhor tal coisa. E aí você, secretamente, fala, tudo bem, você concorda. Por mais que você ache que não é o melhor. Não só que não é o que vai te agradar, mas que não vai ser melhor pra todo mundo. Você concorda, né? Pra depois ficar assim, falei? Não é isso não. Você concorda. O que você tá fazendo ali? Você tá fazendo um sacrifício, um pequeno sacrifício. Algo dentro de você tá sendo sacrificado. Tá tendo que morrer. Algo dentro de você tá tendo que morrer. Tá sendo sacrificado no altar do amor a Deus. Se você faz aquilo por amor a Deus. E aí você, naquele momento ali, que aquilo te custa, você sacrifica, você abre mão da sua vontade ali. E você, naquele momento, pensa em Jesus, que se sacrificou na cruz, e entrega aquilo para ele. Toma, Jesus. Toma aqui essa cruzinha, esse sacrifíciozinho, essas pequenas coisinhas, certo? E aí você vai tendo um segredo ali com Jesus. Desses pequenos sacrifícios que tem um grande valor. Porque é isso que vai nos santificando. São essas pequenas coisinhas, não são as exterioridades, certo? Não são os milhares de orações, de texto que você vai rezar. Não estou dizendo que isso não seja importante. Mas eles têm que dar frutos, eles têm que mudar o seu coração, certo? E isso é uma maneira de você desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. De fazer sacrifícios, olha só, de ajudar Jesus a salvar as almas dos pecadores, oferecendo essas pequenas coisas, certo? Então, olha só que interessante. Treinar, acostumar a se acomodar de bom grado à vontade dos outros, sem espírito de contestação. Ou seja, fazer pequenos e secretos sacrifícios constantemente. Ter esse segredo com Jesus, oferecer para ele, certo? Eu não sei se ficou claro isso, mas isso é um grande tesouro. Se a gente souber entender o que significa isso aqui, que parece uma bobeira, a gente vai dar grandes passos aí no amor a Deus, certo? Nesse segredo do coração com Jesus. Então, se a gente conseguir se habituar a isso, a gente pode avançar grandes passos no caminho da perfeição, ok? Então, olha só, buscar ocasiões de obedecer e mortificar a vontade. Buscar ocasiões no dia a dia, no trabalho, em que eu posso me submeter a um chato, implicante, em que eu vivo numa guerra silenciosa. Eu vou transformar essas guerras silenciosas em
sacrifícios silenciosos, certo? Por amor a Jesus. Isso é uma grande coisa. Isso é o que nos ensina Santa Teresinha na sua pequena via. Ela foi uma grande santa, segundo São Pio X, a maior santa dos tempos modernos, certo? Então, o convite dessa aula é esse, jogar esse jogo, certo? Então, fica o convite para jogar esse jogo da obediência secreta, da obediência voluntária, que ninguém sabe, só Jesus sabe, certo? E aí, cada pequeno sacrifíciozinho desse que você fizer, de mortificar a sua vontade, vai ser uma flor que você vai colher para Jesus e Maria ao longo do dia. E aí eu vou dar uma sugestão. Isso daqui é uma sugestão para alimentar o seu relacionamento com Jesus, com Nossa Senhora, que deve existir todos os dias. Ele deve existir. Então você pode fazer da maneira que você achar melhor, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito. Vamos supor que ao longo dos dias... Bom, vamos supor não, isso é um fato. Ao longo dos nossos dias, se apresentam diante de nós diversas cruzes. É ou não é? Ou vocês não têm nenhum sofrimento. Porque, que eu saiba, a vida de todas as pessoas nesse vale de lágrimas é repleta de sofrimentos. Uns menores, outros maiores. Tem momentos de alegria? Tem. Mas tem muitos momentos de dificuldades, de sofrimento. Sejam eles físicos, sejam eles morais, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Olha como que Deus é bom. Todo sofrimento, todo incômodo, ou seja, traduzindo, todas as cruzes que nós temos que carregar nessa vida, eles podem se transformar em um tesouro que vai servir como mérito na minha vida eterna, que vai servir para a salvação das almas, que vai servir para reparar os meus pecados. Mas o que acontece com esses tesouros? É como se a gente estivesse caminhando na estrada da nossa vida. E ao longo desse caminho, aparecem nesse caminho essas cruzinhas de diferentes tamanhos. O que a gente faz com elas? Pisa em cima e vai embora, chuta, ignora. Certo? O que a gente poderia estar fazendo? Recolhendo esse tesouro. Então você pode se imaginar no início do seu dia com um cesto de palha, não sei. E é interessante a gente imaginar uma forma dessas coisas. Cada um vai fazer isso de acordo com o seu relacionamento com Deus. Cada um vai ter coisas que marcam mais, certo? Então eu tô com o meu cesto. E ao longo do meu dia vão aparecer essas cruzinhas, umas menores, outras maiores. Na hora que aquilo acontecer, eu vou imaginar, isso foi uma pequena cruzinha, bem pequenininha, mas eu vou catar ela aqui e eu vou pôr no meu cestinho. Essa aqui foi bem grandona, eu vou catar ela e vou pôr no meu cestinho, certo? Eu vou recolhendo. Vai ter dias que esse cestinho vai estar mais cheio, vai ter dia que ele vai estar mais vazio. Mas no final do dia, o que eu vou fazer? Eu vou me apresentar diante de Jesus e Maria e eu vou entregar. Toma, isso daqui que eu tenho para te oferecer hoje. É o que eu recolhi ao longo do dia. A gente pode pensar de outra forma também. Como eu falei, sobre as cruzes, esses pequenos sacrifícios de renunciar à minha vontade, de obedecer voluntariamente, eu posso entender como flores que eu estou colhendo para Jesus e Maria. E eu vou montar o meu buquê e no fim do dia eu vou apresentar para eles. Aí eu vou pensar, poxa, o que eu tenho para mostrar para Jesus e Maria desse dia de hoje? O que eu colhi para dar para eles? Eu não posso chegar no final do meu dia de mãos vazias, certo? É igual uma criança que chega no fim do dia e quer mostrar para o pai o dever que ela fez. A gente deve ser assim com Jesus e Maria, certo? Nessa busca de cultivar as virtudes, de fazer esses pequenos sacrifícios. Eu devo ter algo para entregar para eles no final do dia. E isso, enfim, como eu disse, vai alimentando o nosso relacionamento de uma forma íntima, de uma forma filial, e vai fazendo a gente se conhecer melhor e buscando se mortificar, enfim. Então é isso que eu queria dizer. Isso daqui é uma coisa extremamente importante. Ela aparece em diferentes formas, né? Essa questão que a gente deve mortificar a nossa vontade. E aprendendo o que é esse espírito de sacrifício, de submissão à vontade de Deus. Entender como que isso compra graças, salva as almas. Enfim, nos ajuda a crescer na perfeição, a agradar a Deus. E aí a gente percebe aí o significado daquilo que Santa Teresinha também falou, que é o quê? Que eu serei, que para amar a Deus, eu não tenho nada mais que hoje.
Eu só tenho hoje para amar a Deus. Então eu não posso viver os dias mais ordinários como se eles não tivessem nada para acontecer. Ah, hoje não aconteceu nada. Não. As coisas que realmente têm valor eterno, que acontecem, elas acontecem no segredo, certo? Na solidão. Todos os dias serão repletos de ocasiões de agradar a Jesus. A gente só precisa estar atento, certo? Algum outro santo disse também: eu serei santo se eu for santo hoje. Não é amanhã, não é daqui a 5 anos. Eu serei santo se hoje eu for santo. Então, que a gente possa alimentar esse desejo de agradar a Jesus. É assim que a gente vai crescer no amor a Deus. Então, tendo essa consciência de que esses pequenos atos de sacrifício, de amor, de submissão no trato com as pessoas agrada a Jesus. E aí nas próximas aulas nós vamos ver algumas coisas a respeito dos vícios no trato com as pessoas e de como eles magoam o coração de Jesus. Esses pequenos atritos, certo? Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Nós ficamos por aqui e vamos finalizar com uma oração, né? Como a gente sempre faz. A gente vai fazer aqui as súplicas ao coração de Jesus, certo? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dai-me vosso coração, ó Jesus, meu divino amigo. Sei que não posso fazer pedido que mais vos agrade e mais convenha à minha vileza extrema, sendo vosso coração só amor e misericórdia. Dai-me vosso coração, Jesus, para que tome o meu lugar, o lugar do meu. Que meu pobre coração se perca em vosso divino coração, como a gotinha de água se perde no oceano. Dai-me vosso coração, Jesus, para que com ele eu ame a vossa Mãe Santíssima, vossos anjos e santos. Dai-me o vosso coração, Jesus, para que com ele eu ame meus irmãos, amigos e até inimigos. Dai-me vosso coração, Jesus, e amarei as almas, todas as almas, e por todas me sacrificarei, como vós, Jesus, as amastes e por todas vos sacrificastes. Dai-me vosso coração, Jesus, e sereis a minha vida, e poderei dizer: vivo eu, mas já não eu, é Jesus que vive em mim. E dai-me a graça, ó Jesus, eu vos suplico, pelo vosso preciosíssimo sangue, de ir um dia contemplar-vos no face a face eterno do céu. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.